Meus amigos, estamos aqui hoje para falar de petição inicial. Meu nome é Charlie Teixeira Chaves, sou professor de processo civil que vai ilustrar essa compreensão dessa matéria extremamente importante. Petição inicial, eu gosto de colocar para vocês que ela exterioriza uma ideia de redação. E na realidade, uma petição inicial é uma redação. Como a redação, ela tem uma estrutura básica, né? Uma introdução, desenvolvimento e conclusão. A petição inicial ela tem mais requisitos do que a própria redação em si. Porque ela tem uma estrutura que vai padronizar elementos, que vai ajudar a individualizar e trazer uma compreensão na estrutura toda do processo. A petição inicial é muito importante, porque a petição inicial ela é um pressuposto de existência do processo. Veja bem, petição inicial é um pressuposto de existência do processo. Só existe processo se tiver o que? Uma petição inicial. Diante disso, nós vamos falar do conteúdo da petição inicial. Esse conteúdo da petição inicial ela pode gerar uma inépcia da petição inicial. O que é uma inépcia, professor? Uma petição não apta. Essa petição não apta, lógico, é que ela gera uma estrutura o quê? De mau desenvolvimento que vai refletir no desenrolar do processo. Então, é importante que a petição inicial ela tenha uma estrutura básica. Toda petição inicial, então, ela vai ter uma estrutura de direcionamento, que é a questão da competência, né, onde o juízo que vai ser indicado, vai ter a qualificação do autor e réu, e nessa qualificação nós vamos ver vários requisitos essenciais para identificar, individualizar e localizar esses protagonistas, essas pessoas que vão envolver o processo. Nós vamos ter a narrativa do fato, né? Daí nós vamos falar uma expressão narre-me fax dabit iure, me dê os fatos que te daria esse direito. Bem como na narrativa dos fatos nós temos que fazer um enquadramento do fato com o raciocínio jurídico, daquilo que se pede, que é o próprio direito, né? Então aí exige um pouco da compreensão do direito, né? E logo em seguida a gente vai ter o quê? A questão dos pedidos, que é o pedido imediato, direcionado ao Estado juiz, pedido mediato, é o bem jurídico almejado, bem como o valor da causa. E outros pedidos subsidiários, como justiça gratuita, e assim que a gente for desenvolvendo, conforme a necessidade da petição inicial, ela terá alguns pedidos que vão ser agregados, né? Então esse é o nosso objetivo. Parece simples, né? Acabei trazendo um roteiro simplificado da petição inicial, mas nós vamos esmiuçar toda a compreensão da petição inicial. E aí passamos pela ideia de que a petição inicial ela é um pressuposto de existência. Professor Charlie, o que é um pressuposto de existência? Só existe processo se existir petição o quê? Inicial. Você está falando do conteúdo da elaboração da petição? Não. O conteúdo, da descrição da petição inicial, nós vamos ver que é um pressuposto de validade, que é a petição inicial apta, ou não, ou a petição inicial inepta, né? Se ela for considerada não apta, ela vai ser considerada inepta. Então a gente vai desenvolver isso mais à frente para falar um pouco sobre petição inicial apta, que é uma petição como requisito para o desenvolvimento correto do processo. Aqui eu estou falando só da estrutura da petição. Para existir processo, eu tenho que ter uma petição inicial. Então ela é um pressuposto de existência. É interessante, né, que como requisito da petição inicial, no artigo 319, o legislador tirou algumas expressões. Antes falava que a petição inicial, no cabeçalho, ela é direcionada a quem? Ao juiz ou ao tribunal. Veja bem, isso era o que estava escrito no Código de 1973. Não é mais a realidade do nosso Código. Por quê? Eliminou a figura juiz? Eliminou. Eliminou a figura tribunal? Eliminou. Por quê? Para acrescentar uma expressão juízo. Então, a petição inicial ela deve ser direcionada ao juízo. Por que o juízo? A finalidade é que o juízo ele gera uma ideia de impessoalidade, uma ideia de que eu não estou direcionando a uma pessoa física, ao juiz fulano de tal. Não, eu estou direcionando ao juízo daquela comarca que vai ter uma pessoa física, que é o juiz. Mas essa figura física do juiz, ele vai se alternando conforme a necessidade do juízo. O que é isso, professor? Na realidade, eu estou preservando o princípio da imparcialidade. Na realidade, eu estou preservando tanto o princípio da imparcialidade como da impessoalidade, que está no artigo 37. Que a função pública ela é exercida por pessoas físicas, mas o órgão é impessoal, dando a ideia da estrutura das instituições. As instituições elas permanecem e as pessoas passam por elas. Daí vem o princípio da impessoalidade. Por isso que vem a necessidade da mudança, né? Na mudança de direcionamento da petição inicial. Então, ela mudou a figura do juízo, e não mais do juiz, e não mais do tribunal, dando uma ideia da preservação do princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós temos alguns nomes que é interessante colocar, porque às vezes o estudante ele confunde petição inicial, pretensão e pedidos.
Ora, a petição inicial justamente é o que vai ter na realidade, a petição inicial é o instrumento gráfico que vai conduzir à pretensão, e nela tem pedidos. Então, petição inicial, ela tem um instrumento gráfico que vai ter pretensão e pedidos nela. O que seria pretensão? É toda a articulação contida na petição. Tudo que você for desenvolvendo, falando e articulando, você vai estar pretendendo algo ao Estado juiz. Para o Estado juiz lhe te dar uma resposta. Porém, eu tenho um pedido. E o que seria pedido? Lembra da redação? O pedido nada mais é do que a própria conclusão. O pedido vai concluir o que você desenvolveu nos fundamentos e nos fatos. Na realidade, a sua pretensão vai ser sintetizada no pedido. Realmente, o que você deseja do Estado juiz. Aí eu tenho o pedido imediato, que é a providência direcionada ao Estado juiz, o que você deseja do Estado juiz, e o pedido imediato, sem o I, imediato, sem o I, que é o bem jurídico almejado, né? Então, eu tenho toda essa estrutura, que é bom fazer uma distinção, pretensão, petição inicial e pedido, né? E aí, é importante, veja bem, para saber quando que corre o processo. E o artigo 312 do CPC vai falar o seguinte: considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quando ocorrer os efeitos mencionados no artigo 240, depois que for validamente citada. Então, o processo vai iniciar, ou melhor, o processo vai ser considerado a proposta a ação a partir do momento que a petição inicial é protocolada. Porém, os efeitos da litispendência, os efeitos da interrupção do processo, do prazo, os efeitos de considerar em mora o réu, são situações que vai ocorrer no artigo 240, que a gente vai falar, que vai ocorrer basicamente com a citação válida, né? E aí eu tenho os requisitos da petição inicial falando um pouco sobre o que acontece. Uma vez tendo a petição inicial válida, ou seja, tendo a citação válida, né, nós já falamos isso na aula de citação anteriormente, né? Tendo a citação válida, o que vai acontecer com o processo? Primeiro, mesmo com o juiz incompetente, olha só, o nosso legislador fala, o juiz, mesmo sendo incompetente, depois, lógico, o processo vai ser remanejado por juiz competente. Vai induzir litispendência. E litispendência é justamente para evitar duas lides sobre o mesmo fato e sobre a mesma causa de pedido. Litispendência é lide pendente de julgamento, ou seja, já tem um processo. Eu não posso juizar o mesmo processo em outra vara, senão eu vou ter uma litispendência. Então, a citação válida vai evitar a existência de mais de um processo para evitar um duplo julgamento, né? Torna a coisa litigiosa, ou seja, torna a coisa discutível, né? Uma vez que ela está sendo discutida no judiciário, né? Então, enquanto o judiciário não pacificar, não solucionar o conflito, ela se torna litigiosa. E constitui mora o devedor, ok? É interessante que a interrupção do prazo prescricional vai operar pelo despacho e não mais pela citação válida, né? A interrupção não só do prazo prescricional, como também do prazo decadencial. Isso é importante colocar. Professor, você já falou isso anteriormente. Falei, e aqui eu estou repetindo só para frisar um pouco sobre a questão da citação da petição inicial. Então, uma vez que com o despacho do juiz, só o mero despacho vai gerar interrupção do prazo prescricional e vai gerar também interrupção do prazo decadencial. Esses prazos estão pela ideia de que o direito não socorre aquelas pessoas que dormem, muito menos aquelas que cochilam, né? Ou seja, o direito não pode ficar ad eterno para a pessoa exercitá-lo. Tem um prazo. E os prazos são estipulados em lei. Cada demanda, eu quero juizar uma ação de cobrança, então tem um prazo prescricional. E aí, para poder manejar, eu preciso observar esse prazo. Então, os direitos não vão se tornar ad eterno para as partes postularem. Então, por isso que é a importância dos prazos prescricionais. Voltando agora aos requisitos da petição inicial. Aqui, no artigo 319, ele vai trazer todo um arcabouço do que ou melhor, o que são esses requisitos, né? Então, lembrando, é uma petição escrita, né? Ela tem que ter a questão da competência, né? Então, o artigo 319 vai colocar, ela é direcionada ao juízo, a quem vai dirigir. O que é isso, ao juízo? Nós vamos visualizar mais à frente, mas só para colocar de forma geral, para vocês entenderem o que é uma petição inicial. Quem que é o juiz competente? Ora, os juízos são divididos por comarcas, né? E essas comarcas, ela tem a matéria civil, tem matéria penal, tem matéria trabalhista, nós temos matérias dentro da matéria civil, tem uma divisão em família, várias famílias, assim por diante. Então, você vai colocar ao juízo da comarca, ao juízo da vara
civil da vara de família, da vara de sucessões, conforme o caso, da comarca de Belo Horizonte, da comarca de Montes Claros, conforme a comarca respectiva. Vocês estão percebendo que o inciso 1 direciona a questão da competência. O inciso 2 vai falar sobre a qualificação. E na qualificação é para saber quem que é o autor, os dados que vão individualizar o autor para saber o que ele está reivindicando, elementos ligados a endereço, estado civil, informação sobre e-mail eletrônico, bem como também do réu. Então, na realidade, o inciso 2 vai falar sobre a qualificação, e nós vamos voltar sobre isso. Dentro da qualificação é muito importante, porque se a gente não conseguir localizar o réu, e se o réu for esgotado todas as formas de tentar localizar o réu, e ele estiver em paradeiro incerto, não sabido, inacessível, ou de difícil localização, ele vai ser citado pela citação ficta, que é uma modalidade de citação por ficção, como a gente já falou anteriormente em outra aula. Então, a modalidade de citação ficta, nesse caso, vai se dar por edital, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre a importância da qualificação do endereço para localizar o réu. Isso é importante porque essa ideia da localização do réu está ligada ao princípio constitucional, o quê? Do princípio do contraditório, né? Que está ligado à ideia resumida do que é contraditório. Resume-se em informação e possibilidade de reação. No inciso 3º, no artigo 319, ele trabalha os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Professor, são duas coisas. É a causa de pedir. A causa de pedir remota, que é os fatos, que aí a gente vai falar da importância dela, porque é os fatos que realmente vai ser narrado conforme o que realmente aconteceu no caso específico, né? Daí nós temos aquela expressão, iuria novatia curia, dabit iure me facto. Em Deus, fatos que eu te daria o direito. O juiz conhece do direito. E os fundamentos jurídicos é pegar esses fatos e interligar com o raciocínio jurídico. E é muito importante isso. Ou seja, é extremamente importante porque é da narrativa dos fatos que o juiz ele vai equacionar o direito, né? E aí é importante a narrativa. Nós vamos falar também daqui a pouco sobre isso. Dos pedidos, né? Os pedidos tem vários pedidos, né? Tem pedidos simples, pedidos compostos, pedidos sucessivos, pedidos subsidiários, pedidos alternativos. Então nós vamos desenvolver um pouco sobre essa estrutura. O valor da causa. Apesar de a gente ter falado do valor da causa nos atos processuais, vamos repetir aqui para relembrar, porque na petição inicial é importante ter o valor da causa. Toda causa tem que ter um valor, inclusive por reflexo nas multas, sobre a questão da justiça gratuita e assim por diante. A prova. A prova é importante porque é através da prova que a gente vai garantir o princípio da ampla defesa, né? E esse princípio da ampla defesa está interligado a um outro princípio constitucional. A ampla defesa está na Constituição, mas também está interligado ao princípio da proibição da prova, o quê? Ilícita. Eu gosto de falar que o princípio da proibição da prova ilícita, né, ela está caracterizada numa ideia simples. O que é proibição de uma prova ilícita? Não é dado o Estado tentar punir bandido, se tornando bandido para obter esse tipo de prova, né? Então é evitar que, para a gente não confundir quem que é o mocinho, né? Ou seja, então a proibição da prova ilícita não é dado qualquer espécie de tipo de prova. Prova clandestina, prova violenta, prova à base de tortura, prova utilizada como mecanismo que não é aceitável dentro de uma estrutura dos direitos humanos. Não é aceitável, né? Ou seja, a gente não pode produzir prova a todo custo, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso na questão das provas, né? E também a questão da realização da audiência de conciliação e mediação. O novo CPC, e aí ele vai inovar. Antes o réu era citado para apresentar contestação imediatamente. Agora não, ele é citado nos casos que permite a figura da autocomposição, isso é importante. Nos casos que ele permite a figura da autocomposição, ele é citado para quê? Para a audiência de conciliação e mediação. O nosso legislador está trabalhando cada vez mais a importância das partes se autocompor, através da conciliação ou através da mediação. E a modalidade de autocomposição, a ideia básica ela retira a decisão proferida pelo juiz, basicamente deixando os próprios protagonistas, os próprios interessados solucionarem o conflito, entrarem num denominador comum, resolverem conflito. Ou seja, o autor e o réu se tornarem autor da sua própria realidade, construindo sua própria realidade. E o julgador vai homologar essa vontade. Então, a ideia básica da conciliação e mediação é trabalhar uma forma de resolução pelos próprios envolvidos. E isso, normalmente, quando ela é feita de forma bem desenvolvida, ela dura muito mais do que uma decisão proferida pelo próprio julgador, pelo próprio juiz, porque o juiz vai impor uma decisão. E quando tem a conciliação e mediação, se as partes
resolver, normalmente esse conflito eles se eternizam, ou duram muito mais a resolução desse tipo de conflito. Normalmente, quando é proferido pelo juiz, as partes vão querer recorrer, vão tentar utilizar a via recursal, porque é uma decisão. Quando a decisão é construída pelos envolvidos, ela tem uma aceitabilidade, uma duração muito melhor do que algo imposto, né? Então, conciliação e mediação vem para modernizar o novo CPC. Então, eles são citados agora para participar de conciliação e mediação. Tem hipótese que o réu vai ser citado diretamente para apresentar a contestação? Tem. Nós vamos visualizar isso mais na frente, quando a gente for falar especificamente sobre esse tópico do inciso 7 do artigo 319 do CPC. Aqui nós vamos ver que o legislador vai criar uma flexibilização sobre a questão da qualificação. A qualificação é muito importante. Essa qualificação mal feita, mal elaborada, ela vai provocar o quê? Citação ficta, citação por edital ou citação por hora certa. Mas aí o legislador, para tentar facilitar, para a petição inicial não ser indeferida, ele vai permitir a obtenção das informações do réu através de várias diligências. Olha que interessante, né? O legislador, para não criar um obstáculo ao acesso à justiça, o acesso à jurisdição, ele vai permitir, lá no artigo 319, parágrafo 1º, que o juiz utilize de diligências necessárias para obter informação dos dados do réu. Muito interessante isso, né? Porque o réu, ele pode, quando o réu está de má fé, ele vai criar manobras para não ser identificado, para dificultar a localização de endereço e assim por diante. Para não ser localizado o CPF. E aí o que acontece? O transtorno vai ficar. Usando uma palavra da obra da Teoria Geral do Processo dada Pellegrini, não vai ter pacificação social. Não vai ter pacificação social. Então, aqui o judiciário vai ajudar a corroborar na qualificação do réu, objetivando o quê? Diligência para obtenção do quê? Da qualificação do autor e do réu naquilo que for necessário, né? Do autor não tem que não, porque o autor vai colocar seus dados todos de forma clara na própria petição inicial. Mas a dificuldade é localizar o réu, ter os dados do réu, nome completo, CPF, identidade, estado civil, para tentar ser localizado. Então, o parágrafo 1º vai colocar, caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz o que? Diligências necessárias à sua obtenção. Pedir para oficiar banco, Receita Federal, tribunais regionais eleitorais, bem como também operadoras de telefone fixa e móvel, para tentar localizar. Isso é muito bacana, né? Então, o judiciário, ao invés de indeferir, vai possibilitar a complementação desses dados, né? Então, isso é muito interessante na questão da qualificação. A petição inicial também não será indeferida, antes indeferia, viu, gente? Se a despeito das informações que se referem ao inciso 2º, é possível a citação do réu. E aí eu coloco o seguinte, ora, se mesmo com a qualificação errônea ou incompleta do réu, o oficial de justiça ou por qualquer outro meio é possível a citação do réu, a petição inicial não será indeferida, tirando assim um excesso de rigor do legislador. Professor, o que é isso? Nós estamos facilitando o acesso à justiça, estou oportunizando que todos tenham o quê? Acesso ao judiciário. E nós temos que acabar com essa ideia, não, só tem quem tem condições financeiras vai ter acesso ao judiciário. Ah, mas o meu valor é insignificante para o judiciário dar uma resposta. Pouco importa. A nossa Constituição, ela coloca que o acesso à justiça, ela não está vinculada ao valor da causa. Ela está vinculada à resposta que o jurisdicionado deve ter do Estado de juízo. Então, não é valor da causa que vai criar obstáculo. Diante disso, o que acontece? Se de qualquer forma for localizada ou implementada a citação do réu, essa citação será válida, dotando aí o princípio da instrumentalidade das formas, né? Ou seja, o réu compareceu lá na vara específica. O escrivão vai citá-lo, evitando assim qualquer o quê? Irregularidade do processo e saneando o processo. O escrivão fala assim, olha, eu estou com o seu endereço errado. Me passa o seu endereço para complementar? Ok, isso vai ser possível. Então a petição inicial não vai ser indeferida se foi obtida a citação do réu de qualquer outra forma para facilitar a sua defesa. É importante que o réu ele tenha a oportunidade de se defender. Isso é importante. Como ele não está sendo citado inicialmente, veja bem, o réu não está sendo citado inicialmente para apresentar a contestação, ele está sendo citado nas situações que cabe a autocomposição, ele vai ser citado para comparecer à audiência de conciliação e mediação, então não vai existir um prejuízo iminente, né? Isso é uma forma de flexibilizar e facilitar o processo quando eu tenho dificuldade em qualificar ou saber o endereço do réu. O parágrafo 3º do 319 também vai colocar mais um elemento para mitigar, abrandar e eufemizar o rigor legal.
Aqui, no parágrafo terceiro, eu estou colocando e o legislador vai usar a expressão acesso à justiça. Olha que interessante. Ele vai falar o seguinte: petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º. Lembrando, no inciso 2º eu estou falando da qualificação das partes. E qual que é a importância disso? Qualificação. Eu preciso saber o endereço do réu, preciso saber o nome completo, CPF e dados característicos para poder o processo desenvolver de forma salutar e válido, né? Para ter uma efetividade no processo. E aí, veja bem, não será indeferida a petição inicial, nessas hipóteses que eu acabei de colocar, quando a obtenção de informação torna impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Ou seja, eu vou poder usar o do judiciário para eliminar esse ato de excessividade, ato de onerosidade. Então, inclusive, vocês vão perceber que, eu vou citar para vocês mais à frente, quando eu falar desse tópico, que quando o oficial de justiça, ou melhor, a parte, tem dificuldade de localizar o réu, e ele precisa de uma demanda judicial. Ora, se a petição inicial fala que tem que ter a qualificação do réu, mas imagine o seguinte: numa discussão de ação possessória, eu estou lá com minha posse de uma fazenda minha, imagine isso, um exemplo, e ela está sendo invadida por vários sem terras, e eu não sei o nome de ninguém. Como é que eu vou fazer? Se a petição inicial exige o nome do réu, se eu não sei, eu vou ter que me aventurar e ir lá tentar pegar um documento de um dos envolvidos para colocar na petição inicial? Não. Aí o oficial de justiça ele pode complementar esses dados e pode citar um dos réus para poder a demanda prosseguir. Por quê? É difícil. Tem situações que são extremamente impossível ou excessivamente oneroso ao acesso à justiça. É difícil o autor ter ciência de quem que é o réu. Daí eu preciso de uma ação de reintegração de posse. Só que eu tenho inúmeros réus e não sei nome de nenhum. Então, o nosso legislador, atento a essas dificuldades, ele vai flexibilizar um pouco essa realidade, né? Olha só, nós estamos adotando o princípio da instrumentalidade das formas. O que é a instrumentalidade das formas? Só para repetir, nós já falamos isso anteriormente, mas é interessante sempre repetir. O ato está sendo feito fora do padrão legal, mas não houve prejuízo a ninguém, ou seja, ausência de prejuízo, e alcançou a finalidade própria. Então, nós temos uma mitigação ao rigor da qualificação do réu da petição inicial, no novo CPC de 2015. Né? Agora, vamos falar um pouco detidamente em cada uma das hipóteses. Né? Vamos começar sobre competência. Né? Professor, o que é competência? Já foi dito, lá no artigo 319, no inciso 1º, eu tenho que colocar ao juízo, e a expressão juízo nós já explicamos por quê. Porque para preservar o princípio da imparcialidade, né? O princípio da imparcialidade ligado à impessoalidade, né? Ou seja, quando eu colocou a expressão juízo, ele garantiu o princípio da impessoalidade que está previsto no artigo 37 da Constituição da República. O serviço público, o servidor público, ele exerce uma função impessoal. Não é dado o nome de juiz X, juiz Y, não, ao juízo. Porque as instituições elas se permanecem pelo critério da impessoalidade e não pelas figuras dadas pelos nomes das pessoas físicas que exercem. Ok? Então, assim, é uma ideia justamente essa. Diante disso, o inciso 1º vai indicar o quê? Basicamente a competência. E aí vai eliminar aquelas expressões, excelentíssimo senhor doutor juízo, até porque nem todo juiz é doutor, né? Porque aí nós temos aquela que é confusão. Não, doutor é só aquele que é formado em universidade, que defenderam teses, né? Nós já temos uma lei, que é uma lei federal, que deixa muito claro nesse sentido. Não é formado, que você forme bacharel, que você adquire o título de doutor imediatamente. Ah, mas professor, tem um decreto de Dom Pedro I, lá no decreto de Dom Pedro I, que já foi revogado por 2 leis federais, eu defendo isso claramente, lá no decreto de Dom Pedro I, ele fala da figura do doutor, mas ele fala da figura do advogado. O advogado, para se tornar doutor, ele teria que defender várias teses, quase semelhante como acontece. Não era título inerente, eu me tornava advogado e se tornava doutor. Nem o decreto de Dom Pedro falava isso de forma nítida e clara. Mas aí virou costumeiro, até como forma de tratativa, chamar todos os formados em universidade como doutores. Mas isso não é verdade. Na realidade, até o novo CPC elimina isso. Eu não vou chamar excelentíssimo senhor doutor juízo mais não. Vou chamar ao juízo. A figura do doutorado está ligada à questão acadêmica, né? Isso é uma coisa já resolvida. Porém, parece que a tradição fica mais fácil. E às vezes virou um ato de cortesia, né? Chamar alguém de doutor, porque quando você não sabe o nome, para não ficar uma coisa meio desrespeitosa, né? Mas não é correto denominar títulos aqueles que não receberam e que está fora do padrão legal.
ok? Saindo essa justificativa, vamos tentar continuar a compreensão aqui. Então, a petição inicial agora vai ao juízo, e eu coloquei aqui para vocês, deve direcionar ao juízo do direito da vara X e da comarca X. E isso vai ajudar a entender o que é competência. Competência em que sentido? Como desdobramento da função jurisdicional. Lembrando, a função jurisdicional é iuris dicta, jurisdição. Jurisdição representa iuris dicta, dizer o direito, e no caso do Brasil, dizer o direito que? Predito. Predito por quê? Está previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, que ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Então, o nosso dizer o direito é dizer o direito predito. Quem vai preditar esse direito somos nós, o povo, através dos nossos representantes do Legislativo. E aí, jurisdição é dizer o direito, e a competência vem como elemento para desdobrar e facilitar, ou melhor, competência para facilitar, operacionalizar a jurisdição. E aí eu divido a competência em relação à matéria, vara de família, vara civil, vara de sucessões e ausências, varas criminais e assim por diante. Então, a competência é justamente para facilitar a localização e operacionalização desse direito. Até porque eu tenho que criar juízes especializados. No interior, em questão de entrância e entrância, no interior nós temos varas únicas. O juiz acaba sendo sufocado para resolver conflitos de todos os tipos de matérias, né? Já quando vai evoluindo para as comarcas mais evoluídas, que vão se aproximando às capitais, elas têm o quê? Varas de competência desdobrada conforme a matéria específica, né? Então, essa é a importância. Então, agora, a petição inicial vai ao juízo, garantindo a impessoalidade, bem como a localização da competência. Isso são os elementos da estrutura básica da petição inicial no artigo 319, inciso 1º.